Olá, eu sou o Luiz Burlamac. E eu sou o Roberto Nogueira. Você está num boteco corporativo com dois consultores falando das suas experiências de vida. E hoje eu queria trazer um assunto que é muito comum nas organizações para a gente trocar uma ideia sobre isso e a sua percepção sobre a questão de alta performance. Luiz, eu queria abordar esse tema em cima de um caso real, e esse caso aconteceu comigo. E foi um caso assim, de um impacto muito significativo para mim. Eu trabalhava numa indústria, importante na indústria, nessa indústria lá tinha um equipamento importante da indústria, e esse equipamento era medido pela produção dele. E a gente via as pessoas produzindo, buscando uma alta performance de resultado daquela produção, e de vez em quando o equipamento acabava respondendo, parando um pouquinho para dar manutenção, ele não suportava aquele ritmo de que estava sendo pedido. E a gente tentava mostrar para os gestores daquela unidade que a gente precisava de respeitar a variação da natureza daquele equipamento. Como é que se faz isso? A gente identifica quanto que de variação é do sistema daquele equipamento, é do processo daquele equipamento. E a partir daí, se eu quero mudar o nível, eu tenho que mudar o processo para eu mudar esse nível, levar para um outro nível. E a gente não via isso sendo respeitado. O que a gente via era uma pressão para resultado atrás de resultado. E quando se exigia muito, por exemplo, adia a manutenção, o equipamento está bom hoje, deixa adia. E aí ele batia um recorde. Era uma expressão que incomodava muito a gente na época, sabe? Saía lá nos boletins internos da empresa, equipamento tal, bateu recorde de produção. E aí a gente até comentava, eu com meus colegas que estávamos trabalhando no sentido de mudar esse estilo de gestão, a gente falava, depois do recorde vem algum problema grave aí. E vinha mesmo, você produzia, aí o forno parava lá um tempo, o equipamento parava lá durante algum tempo. Mas nessa subida fazia manutenções? Sim, faziam manutenções, mas muitas vezes adiava, entendeu? Muitas vezes adiava Por conta da performance. para aproveitar que a performance está indo bem. Para aproveitar que a performance está indo bem. Mas tinha um sistema de manutenção, mas dessa forma. E aí, essa coisa ia acontecer, foi acontecendo assim, de uma frequência tal, que num dado momento acabou o sistema não suportando e ele teve uma parada grande para fazer uma reforma grande, porque o sistema não suportou. E aí, numa reunião que a gente foi ter com a diretoria da empresa, eu mostrei para eles que a gente estava tentando fazer um trabalho de fazer uma gestão diferente, respeitando as variações naturais daquele equipamento e, sim, mudando o processo para ele dar um nível de melhora. E quando eu mostrei isso, mostrei como que seria uma imagem de resultado com isso, depois eu mostrei qual era a imagem real. E a imagem real exatamente contrariava aquilo que a gente mostrava. E essa reunião ela me custou, eu tive que depois pedir para sair da empresa. É mesmo? Você teve que se desligar do processo. Dado que a situação tão incômoda que ficou para mim ali. Então, eu queria ver de você, assim, como é que você vê esse negócio das empresas querendo uma alta performance, buscando cada vez mais, até recordes de produção, e muitas vezes negligenciando que o processo, que o equipamento tem uma capacidade e que para eu mudar essa capacidade, eu tenho que mudar o processo do equipamento. E não só gerando uma pressão para a melhoria da performance. Como é que você entende isso? Eu vejo isso sob perspectivas dos tipos de negócio. Os negócios que dependem de produção e que dependem de fabricação, de indústria, os equipamentos, eles são o foco central da performance. Nas empresas que muitas vezes dependem de pessoas e dependem de serviços, o foco já é a performance na entrega que as pessoas têm que fazer. Eu sempre digo que num negócio, e que eu acredito, é assim, você tem uma empresa, ou você anda para frente ou anda para trás, no mundo de hoje. Parado você não fica. Não tem como. E você fala, mas nós não vamos fazer nada. Se não fizer nada, você já está ficando para trás. Então, a premissa básica de qualquer negócio é que você tem que andar para frente. E o que acontece? E o mundo está muito rápido, muito veloz, as respostas que as empresas precisam dar aos mercados, ela é muito dinâmica. Tem produtos que o ciclo de vida dele é muito curto, então você tem que ter hubs de inovação para estar todo o tempo trazendo alguma coisa que tenha valor
para que você não perca o seu mercado com muita rapidez. Este tipo de pressão vem para dentro, obviamente, de conselhos, de acionistas, os acionistas pressionam os executivos e aí vem uma pressão em cascata em toda a organização. E a pressão básica é o seguinte, nós temos que fazer mais e nós temos que fazer melhor. E com menos, né? Os três M's, né? Mais, melhor e com menos. Qual que é o grande problema nessa história que eu vejo da alta performance? Ela é necessária? Sem dúvida. Mas a pergunta é, a que custo? Qual que é o custo da alta performance? Porque às vezes o custo é mais alto do que o resultado que você está tendo com a alta performance. Do ponto de vista de pessoas, onde eu atuo muito fortemente, o que eu vejo em empresas que têm a cultura de alta performance, que não é balanceada, são as pessoas adoecendo. O que eu estou vendo de gente adoecendo não está escrito. É muita gente adoecendo. Muitos executivos, altos executivos, assim, em terapia, em depressão, tomando remédio para dormir, não conseguem dormir se não tiver um Lexotan ou algum outro tipo de comprimido. O nível de estresse entre as pessoas extremamente acentuado. Esses são efeitos que eu vejo. E isso, se você analisar, é o efeito da busca contínua pela alta performance. Fora os raciocínios de sabotagem, Roberto. Eu vou te contar de uma empresa, de um banco público. Estava fazendo um projeto na área comercial, estavam lançando um trabalho para buscar alta performance das pessoas. E tinha os prêmios que eles davam pelos resultados que as pessoas traziam na área comercial. E aí, quando foi fazer a métrica, eles sempre puxavam uma régua para cima. E aí, analisando, historicamente, fui analisando os números junto com ele, eu disse, mas esse número não vai chegar. Ele olhou assim para mim, você não entendeu. Eu falei, o que que é? Eu preciso puxar a alta performance das pessoas. Eu falei, tá, mas eles não vão atingir isso. Ele falou, eu sei. Mas as pessoas, eu não posso dar uma meta para elas atingirem. Elas precisam sempre ter a ansiedade e a busca por algo a mais. E ele me falou uma coisa pior ainda. E é bom porque a gente já não precisa pagar todos os prêmios. Então, eu tenho dois questionamentos sobre a alta performance. Uma, quando a gente tem um nível de consciência baixo, seja da pessoa ou seja da máquina, que não está se pensando na sustentabilidade. E o segundo é que não se tem uma relação mais sistêmica e visão sistêmica de resultado. Porque você vai ter um problema à frente, porque isso é uma relação de causa e efeito. Você estoura uma pessoa, acabou. Vai trazer outra, vai estourar outra, você vira o quê? Uma cultura de alta performance, você vai destruindo as pessoas. E as pessoas se destroem entre elas. Elas vão acabando com a saúde delas, principalmente a pessoa que é engajada. Quem mais sofre com a alta performance não são os relapsos. São os engajados, Roberto. São aquelas pessoas que são comprometidas, são aquelas pessoas que são sérias, são as pessoas que, vamos dizer, elas vestem o que é o objetivo da empresa. E essas pessoas acabam com a sua saúde. Exatamente por quê? Porque não existe uma consciência maior para entender. Nós precisamos ir para a frente. Mas a que custo? De uma maneira que eu aumente o valor do meu negócio e eu mitigue riscos. Então, quando, por exemplo, uma empresa, como o caso que você viveu, ele está olhando só para a performance da máquina, eles não estão pensando em mitigar riscos. E o mundo dos negócios, do meu ponto de vista, é o equilíbrio de gerar valor e mitigar risco. Essa é a visão que eu tenho. Eu entendi a sua compreensão e foi muito bom você fazer uma abordagem do impacto daquilo que a gente estava passando, né, em relação a pessoas, porque eu fiz uma abordagem muito do equipamento. Mas eu ainda quero voltar um pouco nessa abordagem do equipamento, porque no meu entendimento, o que a gente tentava naquela ocasião fazer era mostrar o seguinte: o equipamento ele tem uma capacidade e dentro dessa capacidade dele, os resultados vão sofrer variações. Então, assim, existe uma incerteza
Pelo conjunto da obra. São tantos fatores que influenciam na produção, que um dia vai produzir 6.000, outro dia vai produzir 6.100, outro dia 5.800. Vai ser assim. Então, eu preciso, primeiro, respeitar essa variação do sistema. E agora, é claro que eu tenho que buscar melhoria de performance. É claro que eu tenho que buscar fazer mais com menos. Agora, eu não posso ignorar A sustentabilidade. isso. Então, assim, isso sobe em um degrau de escada. Quer dizer, eu estou num determinado nível, faço um projeto, um plano de melhoria, esse plano de melhoria me leva para um outro nível e eu vou variar nesse outro nível. E as variações dentro de cada nível não podem ser interpretadas como sendo um melhor do que o outro. O dia que produziu 6.100 não foi melhor do que o dia que produziu 5.800. Ele está dentro de uma avaliação. Daquilo que é esperado. E isso não era percebido. Então, assim, cada dia, na minha leitura, né, cada dia que eu dava um resultado melhor é porque eu estava melhorando. Aí ele ia melhorando, mas eu não fiz nada para mudar o sistema, eu estava só exigindo mais do equipamento. Aí, num dado momento, ele voltava e parava. Agora você tem que me consertar, porque eu não estou suportando essa forma Não como havia você... nessa época uma média ponderada disso? Pois é. O Como processo... indicador? Não, não. O processo tem a média e as variações da média é possível você encontrar. Mas as pessoas faziam a gestão em cima de cada ponto, sabe? Hoje comparado com ontem, amanhã comparado com hoje, não tinha uma visão do conjunto dos resultados. E era exatamente isso que eu estava tentando mostrar. Quando você vê o conjunto dos resultados, você consegue entender o que é variação sistêmica e o que não é sistêmico. E o que é sistêmico, eu só mudo mudando o sistema, o processo. O que não é, eu posso trazer para o que era, para dentro do sistema. Então, são ações distintas para variações sistêmicas, para o que não é sistêmico. E quando você está fazendo a gestão do resultado de hoje comparado com o de ontem, você perdeu a noção dessa variação e está trabalhando assim, só no ponto, comparando hoje com ontem, e aí você passa a exigir do equipamento um desempenho que daqui a pouco ele arrebenta, ele não aguenta. É onde a gente dizia, né, reforçando a frase que eu já coloquei no início, toda vez que que é um equipamento bate um recorde de produção, a gente já fica esperando que dia que vai dar o problema. É isso mesmo. E com pessoas, Roberto, É a é a mesma mesma coisa. coisa. Está chegando ao limite dela, vamos ver que horas que a máquina Vai dar o para. problema. A máquina é o É corpo. o corpo. Vai dar o O problema. corpo chega e fala, você vai parar, querendo ou não. Então, essa pergunta é para você. Vai estar buscando alta performance? A que custo?